Bem-vindo aqui para mais um vídeo onde nós vamos conversar sobre as nossas experiências dentro da Bolsa de Valores. Sempre que aparece o ponto de interrogação e o ponto de exclamação, é porque vão surgir ou questionamentos ou então comentários que são relevantes para que nós troquemos essas informações e essas informações elas venham a nos ajudar nas nossas tomadas de decisão. Hoje é domingo, dia 30 de 6 de 2024, onde preferencialmente eu trato dessa questão das perguntas e respostas da semana. Depois de uma viagem longa, ontem, sábado, dia 29 de junho, para uma cidade chamada Cambará do Sul, foram mais ou menos 6 horas de viagem aproximadamente, entre ida e volta, mais o tempo lá na cidade, para tratar de uma questão de cunho social. E, claro, evidentemente, eu acabei deixando um vídeo gravado, mas hoje estamos de volta. E vamos começar aqui pelo Thiago, 1782. Eu fiz esse vídeo aqui falando do Banco do Brasil. Ele pergunta, porque o que acontece? Esse vídeo ele foi ao ar ontem, mas eu gravei ele na sexta-feira. Na sexta-feira eu recebi proventos do Banco do Brasil. E esses proventos, eu vi que a ação estava ali num limiar de se oferecer, então eu acabei pegando o valor que eu recebi em proventos e tentando reinvestir. Então eu lancei uma ordem VAC, ou seja, a ordem válida até cancelar. Ela não é, se no dia eu não houve a chance da operação, ela continua por um bom tempo aí, um tempo indeterminado, na verdade, até que eu cancele. E uma tendência não, né? Mas qual é a esperança de que em algum momento acabe chegando no valor. A ordem eu fiz para compra de 34 ações, era o que permitia com os valores que eu recebi. Estão lá no vídeo, você pode entrar ali e acompanhar. E eu postei o valor a R$ 26,45. No mercado fracionário, a ação chegou a R$ 26,47. E no mercado em lotes chegou a R$ 26,46. Quase bateu na trave. Mas isso é muito comum de acontecer. Eu acho que a experiência está mais nesse sentido. Se você verificar aí o número de ações e o preço, você vai saber o valor total. Que ele é muito próximo do valor que eu recebi em proventos. Então é como se é o valor mais próximo possível. Eu procuro não ultrapassar. Às vezes eu faço isso, depende do saldo que tem ali na conta corrente. E então era para 34 ações. E aí o que acontece? O que eu estava observando? Que na verdade o mercado ele entrou em recuperação. Então pode ser que segunda-feira, amanhã, dia 1º de julho, ele dê aquela estilingada, o efeito violino. Ele vai lá embaixo, volta e talvez eu alcance os R$ 26,45. É reinvestimento, aumenta o número de ações e você vai ver lá que nas metas eu vou acabar aumentando a minha expectativa de recebimento de proventos até o fechamento do ano de 2024. Mas é isso. Principalmente que eu considero o relevante aqui é a parte do reinvestimento, né? O quanto eu reinvesti, claro que a ação estava dentro de um contexto de se oferecer, por isso que eu fiz o lançamento dessa ordem VAC. O Osmar Pedroso, ele coloca o seguinte: por favor, me tire uma dúvida. Eu achei relevante isso aqui, talvez eu perca um pouco mais de tempo nisso. O LPA, ou seja, o lucro por ação do Banco do Brasil, em R$ 5,80 mais ou menos. Esse é o valor que ele paga por ano em proventos? Essa é a pergunta que ele está fazendo. Então, eu tenho o LPA, lucro por ação, R$ 5,80. É isso que vai ser pago em proventos no ano? Vamos dar uma olhada. Eu vou pegar aqui a minha tabela de indicadores fundamentalistas. Estou pegando aqui especificamente para o Banco do Brasil. Está sem as marcações, que eu gosto de destacar, porque eu acho que o que vai ser importante aqui é nós entendermos bem direitinho. Então, o LPA está aqui, ó, lucro por ação. Ele está, no meu caso aqui, calculado em 6,06. Ele falou em 5,80. O que acontece aqui? É porque normalmente as pessoas vão lá no Status Invest, né, por exemplo, e o método que eles utilizam não é o mesmo método aqui do canal. No caso deles, por exemplo, eles têm os dados, como eu tenho,
do primeiro trimestre de 2024. Então eles juntam o quarto trimestre de 23, o terceiro trimestre de 23 e o segundo trimestre de 23, para fechar um ano, porque eles vão tirando fotografias, é o método que eles utilizam. Então ele vai ficar mais ou menos próximo desse valor aqui, ó, 5,79, 5,80, que é para o ano de 2023. No caso específico do canal, aqui a gente faz assim, nós fizemos uma projeção do lucro líquido do Banco do Brasil quando vai fechar o ano de 2024. A gente está olhando para o ano e lá na frente. Então, nós temos uma ideia que este ano o lucro líquido vai ser maior que do ano passado, sutilmente maior. Com isso, pode elevar o lucro líquido por ação, o que faz todo sentido, principalmente se isso for reajustado aqui em função do juros real da nossa economia. Bom, mas então nós vamos tomar este lucro líquido e vamos dividir aqui pelo número de ações, que hoje está em 5,7 bilhões de ações. Quando nós fizemos essa divisão, nós vamos obter este resultado, que está aqui embaixo, 6,06, ou no caso do Status Invest deve estar em 5,80 mesmo. O que significa isso? Apenas que você tem um lucro líquido que agora você sabe o que ele representa para cada ação que possui. Quando nós pegamos esse indicador que está aqui embaixo, ó, o preço da ação, que foi o último preço que eu comprei a ação, deixa eu marcar melhor aqui, o último preço que eu comprei a ação, que foi do vídeo, eu comprei a R$ 26,50. Se eu pegar o preço dessa ação e dividir pelo lucro líquido por ação, eu vou ter esse número aqui, 4,37. O que ele me diz? O tempo que eu vou ter de volta pelo valor investido, R$ 26,50, em função do lucro líquido, não é em função dos proventos, do lucro líquido. Então vai ser em torno de 4 anos e 4 meses aproximadamente. No entanto, o que vai retornar para nós em termos de proventos vai depender do payout da companhia. Veja que eu estou considerando em 2024 um payout aqui de 35,84%. Então, se eu multiplicar o lucro líquido por ação, o LPA, por 0,35, que é a mesma coisa que retirar 35%, você veja que vai me dar este número aqui, R$ 2,17, que é exatamente a minha estimativa de proventos pagos pelo Banco do Brasil lá no fechamento. Então, agora respondendo ao Osmar Pedroso, então este valor aqui não é o valor que será pago em proventos. Você precisa multiplicar esse valor pelo payout. Aí você vai saber os proventos estimados. Nesse caso específico, 5,80 são os proventos pagos durante um ano, desde o segundo trimestre de 2023. No nosso caso, a gente está falando em projeção, então é o que a gente estima que vai pagar no ano de 2024. Nós temos também aqui a questão do Eduardo Balbino, que ele diz o seguinte, nesse cenário macroeconômico, com a possibilidade de juros não caírem tão cedo, entendo que a Taesa sofrerá com juros altos e sua dívida EBITDA alta. Porém, acredito na resiliência da empresa no setor. A um preço justo, já podemos olhar com carinho para o patamar de preço. E aí vem a pergunta, você acredita que ele estaria atraente? Entendo que cada um pode ter comprado em preços diferentes e, claro, cada um vai se sentir confortável de acordo, com a escolha que foi feita. O preço médio dele está em 12 e abaixo dos 11 para ele já começa a ficar interessante. E aí nós voltamos para a nossa tabela de indicadores fundamentalistas. Aqui no caso, falando especificamente da Taesa. O que acontece aqui com a Taesa? Eu vou juntar, eu vou trabalhar para duas tabelas. E essa de indicadores e as tabelas onde eu faço os registros dos meus investimentos. Então veja que, considerando os últimos 5 anos, a Taesa ela pagou em média R$ 1,16. Se eu dividir esse valor por 6%, que eu sempre digo, 6% é o mínimo que eu aceito receber em proventos pelo valor que eu pago pela ação, eu teria um preço teto aqui de R$ 19,30. Se pagar esse R$ 1,06 que eu estou estimando,
o preço teto vai ficar aqui ó, em R$ 17,71. A última vez que eu comprei Taesa, eu acho que foi aqui, ó, a R$ 11,25. Que foi essa compra aqui, feita no dia 27, no dia que ela pagou os seus proventos. Foi na última quinta-feira. Bom, olha só, tem algumas coisas aqui que são interessantes. Por exemplo, o último ano foi um ano de pagamento fraco aqui de proventos, 97 centavos, ficou abaixo da média dos últimos 5 anos, que foi de R$ 1,16. Então o preço teto para o último ano ficou em R$ 16,19. Então qual o preço que eu utilizei como referência? O menor de todos eles, que foi R$ 16,19, está aqui nessa casa em branco. 17,71 está dentro da minha projeção. Se eu paguei 11,25, está abaixo dos dois. Então, me parece que esse preço aqui já começa, já está como um preço interessante. E o que o mercado tem sinalizado? Ele tem justamente sinalizado, ou se preocupado, pelo menos, com relação a essa relação, né, da sua dívida EBITDA, que vai dar a alavancagem da empresa, da Taesa, e faz algum sentido pensar nessa dívida em função dos nossos juros aqui da economia, que estão 10,5%, com tendência 10,5%, com tendência até de aumentar, com todas as pataquadas que estão acontecendo do governo federal. Só tem um detalhe aqui que eu acho que a gente precisa levar em consideração. Tem vários, tá? Não é um só, mas tem um aqui que é específico. A Taesa está trocando as suas dívidas, ela está saindo lenta e gradativamente, está saindo das suas dívidas vinculadas à taxa de juros da economia, taxa Selic, e passando para IPCA. Então ela está fazendo isso. Claro que daí faz uma redução. Outra coisa que eu acho que é relevante, que à medida que ela começa a inaugurar projetos, como por exemplo acho que saiu sexta-feira, que foi concedida a licença de Tangará, mas tem outros projetos que já estão por sair. À medida que esses projetos vão saindo, vai tendo uma redução natural. Mas eu ainda acho que tem outras questões, até que são até mais importantes que essa, que se olha com desconfiança. Por exemplo, a gente viu que nesse governo, principalmente desde o início do ano, teve muita troca de dirigentes, principalmente em presidências. Isso chama atenção. Taesa foi uma delas. E não fez a reposição, deixou o atual presidente, né, ele responde por 3 funções. Está uma coisa muito esquisita. Então, eu acho que isso aí chama mais atenção e deixa as pessoas mais desconfiadas. E por isso que os preços, para mim, no patamar que está, já é um preço baixo, se nós olharmos o todo. Mas é importante a gente ver para que lado está andando o cenário que está se apresentando. E é um cenário que coloca bastante desconfiança. Então, por isso que a gente vai comprando aos poucos. Nós não fizemos grandes investimentos. Mas, se em algum momento, lá na frente, a companhia ela se equilibra no seu endividamento e ingressa em novos projetos, parece que ela vai participar de leilão agora em setembro, e ela tem uma vitória, você já vai ver que isso aí muda, e quando você olha para trás, você fica assim, puxa, por que eu não comprei mais, né? Mas a nossa escolha aqui do canal, como a gente tem uma posição muito conservadora, é ir comprando aos pouquinhos, reinvestindo, não passar de uns limites e fazer reserva de oportunidades, porque eu acho que esse governo está com tendência a fazer mais pataquadas e vai refletir nas empresas como um todo, e uma delas com certeza vai ser a ser atingida, com certeza será a Taesa. E aqui nós temos uma questão aqui do usuário HW5i7NU6U, só tem isso aí, né? Então eu não sei o nome, mas ele diz o seguinte: também se decepcionou um pouco com os dividendos anunciados pela BB Seguridade. Por outro lado, acredito que se trate de diminuição de payout para prosseguimento e um novo programa de recompra de ações. O que você acha das recompras de ações pelas empresas, especialmente atualmente promovida pela BBSE? Eu acho sempre interessante compra de ações, pode comprar, porque ações que são compradas elas vão para a tesouraria, e ações em tesouraria não recebem dividendos. Então, para nós que somos acionistas de BBSE, aumenta ali o lastro, né, o espectro dos proventos que nós recebemos. Eu acho que eu teria outras coisas para dizer em relação à BBSE,
e que se apresentam para mim como mais relevantes. Veja que eu estou aqui no site de RI e essa companhia ela informa, assim como todas as outras, por definição da SUSEP, né, o informativo de desempenho mensal. E o último informativo que nós temos é do mês de março de 2024. Normalmente, Caixa Seguridade, BB Seguridade, coloca esses informativos ali a partir do início da segunda quinzena do mês, a partir do dia 15, e até agora não apareceu nada. Nem Caixa Seguridade, nem BB Seguridade, nem IRB Re. O que me chamou a atenção nisso? Talvez uma possível consequência dos eventos climáticos que aconteceram. Chama de eventos climáticos, né? Mas foi uma catástrofe natural que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul. Então parece que todos foram atingidos, até que coloque em dia isso, com os resultados que eventualmente, porque esses informativos mensais já vão nos dando uma preparação do que nós vamos ver por conta da apresentação dos resultados do segundo trimestre. Então, se não aparecer agora ou não aparecer em julho, talvez só vá aparecer nos resultados propriamente ditos. Só vão aparecer os resultados propriamente ditos por conta da apresentação do que se tem para o trimestre e não no mês a mês. De qualquer forma, eu tenho a impressão que isso, agora juntando, né, se está pagando menos proventos justamente vislumbrando esse cenário. E quando aparecerem esses resultados, seja nos informativos mensais, seja no resultado a ser apresentado por conta do segundo trimestre, eu acredito que vai ter uma pressão sobre a ação jogando ela para baixo. Talvez aí surja uma oportunidade, mas eu estou olhando com sutileza. Acima de 31 eu não estou muito inclinado a comprar BB Seguridade. Temos aqui também uma colocação do Ademir, né? Aqui é com relação ao Banco ABC. A única coisa que me fez não optar pelo Banco ABC foi a mudança de sua política de distribuição de proventos. Agora será semestral, junho e dezembro. Quando esparça sempre é pior. Isso, para quem precisa da recorrência dos pagamentos, acaba afastando a possibilidade de, com o referido recurso, aproveitar oportunidades em momento de queda de alguns ativos que estão na carteira. Mas é uma boa empresa, né? Eu também concordo com isso. Está posicionada num setor aqui bem interessante. Eu tenho olhado muito para o Banco ABC e aqui na carteira do canal nós temos um banco estatal federal, um banco estatal estadual e temos também um bancão. O Banco ABC, eu gosto dele, porque ele é um banco que trabalha no segmento empresarial apenas, é o foco dele, né? Eu já discuti em outros vídeos sobre isso e eu não tenho esse tipo de banco ainda na carteira, então eu tenho olhado bastante para ele e a visão que eu tenho é a seguinte: o governo atual ele é mais direcionado para aquelas empresas que fazem parte, o pessoal do mercado chama de as campeãs, o pessoal da política também. Então ele tem algumas empresas ali que, de certa forma, ele privilegia e é só a gente ver por outras informações que nós trouxemos aqui no canal. Por exemplo, o que aconteceu com a Âmbar da IIF, né, dos irmãos Joesley, eu já trouxe 2 vezes aqui a questão. A gente viu o que aconteceu com relação às Americanas, e como ela foi tratada, principalmente por conta do escândalo de fraude que teve. Também a Magazine Luiza, que tanto chorou ali na volta e agora apareceu aí, depois do aumento das taxas, em parceria com a AliExpress. São coisas que vão chamando a atenção. O presidente do BTG, em abraços e sorrisos com o presidente do BNDES, muito estranho. O próprio Rubens Ometo, num dia descendo a lenha no governo, no outro dia fazendo elogios rasgados. Então, o governo tem a sua preferência. E provavelmente muitas empresas que são, digamos assim, fazem parte da carteira do ABC não vão ser aquinhoadas, como o que move a nossa economia, que é o micro e o pequeno, na verdade. Eles não vão ser aquinhoados.
Tem outras notícias circulando aí que a gente infelizmente não pode comentar, porque nem se eu tivesse aqui gravado, né, eu não comentaria, mas eu acho que a gente precisa ficar muito atento a isso. Então tem uma tendência de empurrar a ação do ABC mais abaixo do patamar que está, conforme os resultados forem aparecendo. Isso nos deixa de olho e talvez em algum patamar de preço a gente acabe comprando. Eu digo que é uma tendência, eu não digo que vai acontecer. O outro lado é que, de repente, o estrangeiro e o institucional, eles olhem para o nosso mercado e vejam ele com números tão deprimidos que acabem proporcionando um rally até o final do ano. É uma outra possibilidade também. Como é que a gente faz aqui no canal? Nós adotamos as duas. Ou seja, fizemos a dialética, né? A síntese e a tese e a antitese. Nós ficamos com as duas e temos uma medida para cada uma. Então eu vejo isso como uma tendência, mas também eu não descarto um rally e banco ABC fica mais longe, não, deixa de fazer parte da nossa intenção, mas se acontecer o outro lado, né, que é a nossa tese, ele acaba pressionado e aí talvez a gente acabe comprando ações dele. E finalizando aqui com Osmar Pedroso, obviamente que esses banqueiros, aqueles vídeos que eu faço, né, que eles não chega a ser uma análise de cenário, mas eles têm as informações que vão na direção de compor essa análise de cenário. E aí eu estava falando do Banco do Brasil e também outros bancos e a questão da política no Brasil. E aí ele coloca o seguinte, né, obviamente que os banqueiros querem que invistam, não querem que invistam no Brasil. Tem um não aqui, ó. Então os banqueiros não querem que invistam no Brasil. Eles estão vendo os agiotas da renda fixa indo para ações de longo prazo, ou seja, estão perdendo o lucro de trabalhar com dinheiro dos emprestadores. Na verdade, eu enxergo de um jeito diferente isso aqui. Eu acho que os banqueiros querem que invistam no Brasil. Eles querem. Mas eles também querem receber... Tem que ter cuidado com o que eu falo aqui. Eles querem receber programas subsidiados do governo e oferecer a juros de mercado. Então, estou dando um caminho para você, não consigo me aprofundar mais do que isso, mas eles enxergam assim. Se vir um capital estrangeiro, por exemplo, a investir no Brasil, claro que eles querem. Até porque parte da forma de fazer essas alavancagens vem através do próprio sistema financeiro. Então eles gostariam. Só que, do outro lado, nós temos um governo que ele entende que não são as empresas que são promotoras do desenvolvimento. Em tempos como esse que nós estamos, tempos relativamente de paz. Eles entendem que eles são keynesianos, né? Eles entendem que o governo é o grande propulsor, a grande locomotiva da economia. E aí, que essa teoria, ela é antiga, né? Do John Maynard Keynes, e ele colocou isso aí justamente para quem tem essa visão de mundo com caráter mais socialista, o Estado como promotor, mas isso só vai acontecer depois da Grande Depressão, vai acontecer em 1936, e tem uma escola, por exemplo, a escola de Chicago, ela entende, né, que isso faz algum sentido quando tu tem uma catástrofe, como foi o caso da pandemia. Não é uma catástrofe localizada, como a do Rio Grande do Sul. Aqui sim, aqui o Estado tem que ser o promotor desse crescimento. Aí vai fazer sentido a teoria keynesiana. Mas no Brasil como um todo não vai fazer. A pandemia, no caso, pegou o Brasil como um todo, então fez sentido lá atrás, em 2020, 2021. Quando você tira esse contexto de uma grande catástrofe, o que ocorre é que tem dado errado. Isso aí aconteceu na Argentina, aconteceu na Venezuela, provavelmente está acontecendo atualmente na Colômbia, porque eles têm esse mesmo tipo de visão. Então, os que são beneficiados com esse contexto são justamente os bancos, como foram lá no passado, no governo da Dilma, estão sendo agora de novo. E aí gera o efeito contrário. Quem está na renda variável, quem está em ações, acaba migrando para a renda fixa, que é o que está acontecendo. E se você for ver, um dos sinais que chama atenção
é porque a Bolsa não está mais divulgando o relatório dela mostrando o número de CPFs na Bolsa. E normalmente ela faz isso aí no final do ano. No final do ano passado já não tinha. E é curioso, né? São coisas curiosas. E nesse contexto, quem é que aporta na Bolsa? É o institucional ou é o estrangeiro. Mas isso só em caráter especulativo, não é em caráter de investimento. E o pequeno aqui vai se virando do jeito que dá, pagando, se fizer empréstimo, pagando juros do nosso mercado, que é altíssimo. Então, tu tem um lado o travamento da economia e tu tem do outro lado, um governo subsidiando esses empréstimos que vão para o mercado com taxa regular do mercado. Então, ou seja, a economia como um todo fica parada. Então, por isso que eu não acompanho essa ideia, não. Eu acho que o pessoal está indo para renda fixa, os banqueiros vão ter vantagem por conta dos subsídios e a Bolsa tem uma tendência a uma depressão maior. Mas eu posso estar errado, pode vir o rally e, como eu disse, eu também tenho uma saída no caso de acontecer o rally para o final do ano. E algumas coisas, claro, né, a gente tem certo cuidado assim, para dizer, porque é muito complicado, precisa ter um tempo assim, né, de convívio com as pessoas, com o mercado. Por exemplo, semana passada eu estive num evento social, né, e tinha o pessoal não era da Faria Lima, mas eles estavam vinculados com a Faria Lima. E eu não gosto muito de conversar com esse pessoal. Eu não gosto de conversar, na verdade eu não gosto nem de ouvi-los, mas eu sei que é importante ouvi-los. Então eu fico escutando o que essas pessoas têm para dizer. Eu não acompanho a forma de investimento deles, mas o que acontece? Pelo que eu depreendi ali, eles têm uma expectativa, se vai acontecer ou não, eu não sei dizer, de uma força especulativa agora no segundo semestre. Vai acontecer? Não vai? Não sei dizer, mas eu olho para os dois lados, como eu disse. Vamos acompanhar. Se eles estiverem corretos, a gente tem uma reserva, aumenta a reserva de oportunidades. Se eles estiverem errados, a gente descarrega mais ações, mas sempre assim de forma controlada e gradativa. Inclusive teve um lá que citou uma possibilidade de baixar dos 100 mil pontos o Ibovespa. Achei meio estranho aquilo, né? Mas vai que também o sujeito esteja certo. Eu não gosto muito de conversar com eles porque eles traduzem as ambições dele muito em termos de patrimônio. Então eles ficam ali competindo, quem tem patrimônio maior. Eu não gosto desses troços aí. Eu acho que nós temos um método aqui no canal. A ideia lá por trás é justamente a independência financeira. E eu não estou aqui para comparar se a minha é melhor que a de ninguém. Se eu chegar no patamar que eu acho ajustado, para mim está muito bom, porque eu consigo sustentar a mim, consigo sustentar minha família com dignidade, até porque nem todo mundo vai estourar lá no topo, que não é a ideia aqui do canal. Então, só para deixar essa mensagem para você. E dito isso, eu vou ficando por aqui, me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, o meu grande abraço.